Rádio. A rádio oficial de quem investe. Então, Maestro Gui, reforça e sublinha. A doleta parece resguardar a grande notícia. Vamos lá, porque já tem Bruno Mazzoni de volta para o nosso giro corporativo. Exatamente, Léo. Passou dos 52, a última previsibilidade intraday. Bruno reforçou antes da abertura, né, que podendo ali, com o fechamento de ontem que trouxe esse insight, buscar até a faixa do 68, mas o 68 já está logo ali. Uma coisa que chama também muita atenção para quem gosta do indicador, que é o IFR, né, o Índice de Força Relativa, como subiu numa linha reta, ele está nas suas máximas, né? Fazia tempo que nós não víamos o IFR acima de 90, sugerindo que no curto espaço de tempo ele possa vir a trazer uma queda para chamar talvez aí os novos compradores. Porém, muito forte o movimento, é 1 hora, acho que é o maior candle do mês aí de 1 hora, muito provavelmente, repito, zeragem para esse movimento da rolagem do contrato na sexta-feira. O contrato foi extremamente pressionado, né? Nós saímos de 5,100 até os 4,70, então a força predominante vendedora foi, e agora o mercado vem zerando um pouquinho aí dos seus contratos, acho que de olho nessa rolagem. Porém, IFR na lua, tudo contradizendo aí, o cenário de curto prazo é para trazer um retorno desse preço. O Rodrigo Milan, vendi put de Vale, paguei meu aluguel. Tá aí o Rodrigo Milan. O Patrick Naziazeno, meu parceiro, complementa a nossa troca e diz assim: próxima resistência da doleta, após os R$ 4,868,5, para mim, só nos R$ 4,891,5, já na iminência dos R$ 4,90. Valeu, um abração pro Patrick. O Vulgo Trader também tá por aqui e deixa eu mandar um super beijo pra nossa Sandra Regina Ferreira Castro, a rainha do like, tá sempre aqui agitando o nosso chat e nós já temos 650, 65% da meta, tá bonito de ver. Bora pros 700, 7 lotes completos de likes. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu respeito e pela sua preferência. Vamos lá? Vamos trabalhar com os destaques corporativos, aquecer os motores pro mercado à vista? Caio Melo está de volta aos microfones para trazer o primeiro destaque que nos leva para Petrobras. A companhia celebrou 2 novos contratos pro gás. Pois não, Caio? Vamos lá, Léo. Estatal Brasileira celebrou 2 novos contratos no valor estimado de 7,6 bilhões de reais para fornecer gás à Companhia de Gás de Santa Catarina. Os acordos com vigência a partir de 2024 e 2026 encerram no fim de 2024. Vamos então para a cotação de Petrobras. Fechou no último pregão, ontem, em queda de 0,78% no caso dos papéis preferenciais. Petri 4, R$ 30,60. Petri 3 também fechou em recuo. E, por enquanto, na variação teórica do leilão de abertura, está em 16,75% de ganho. Vamos ver se isso vai se comportar. Vamos lá, Guilherme Cunha. Suporte, resistência, com base na análise gráfica de Bruno Mazzoni. Tá de volta. Obrigado, meu parceiro. Vamos lá, Gui, no pique. Ô louco, se a Petrobras abrir com 2 dígitos de alta, eu já nem volto pro outro destaque corporativo. De olho nos 31,43, 31,37, que são as principais resistências do ativo nesse curto espaço de tempo. Petrobras está todos os dias dentro do nosso noticiário corporativo, mas faz aí o que já se promete, né? Cumpriu o seu movimento de fluxo de alta. Agora tende, Léo, se não cair, pelo menos descansar. Vejo muito difícil romper os 31,43, 31,37, não só hoje, mas durante essa semana. 950, @TC Rádio Oficial. Muitos dos que nos acompanham ainda não estão seguindo a gente no Instagram, @TC Rádio Oficial. É um jeito de você complementar a sua jornada na produção de conteúdo para investir melhor. E a gente postou no feed do @TC Rádio Oficial, nos últimos minutos, nos últimos momentos, o cenário base, que aborda justamente a Petrobras. Havia toda uma expectativa de que a estatal fosse para baixo com o retorno de Lula ao Palácio do Planalto. E contrariando as expectativas, Petrobras tem ido bem, obrigado. Você vai entender por quê, com ponto e contraponto no cenário base. Lá no @TC Rádio Oficial você tem mais informações e complementos nesta direção. Um abração pro Gustavo Vieira, meu parceiro. Léo, pode pedir pro Gui explicar o fato relevante do Banco ABC? Queria saber se esse fato vai fazer o papel despencar ou decolar. Já pregou aí, Gui? A gente vai contemplando os outros fatos do giro corporativo e você faz um destaque a respeito do Banco ABC em cima do que pede aqui o super Gustavo Vieira. Mas, ô Gu, só vou se você deixar o like, hein? Que você não deixa o like no Expresso da Manhã, eu tô de olho no senhor. Brincadeira, um abraço. 9h51, vamos lá, Caio. Segundo fato aqui do nosso giro corporativo.
Preocupações macro fazem com que as Junior Oils fechem em queda. Você traz o panorama. Léo, ainda no petróleo, nas empresas de óleo e gás da B3 fecharam em queda ontem, com Enalta despencando 5,39% e Prio perdendo 3,55% após retração de mais de 2% nos preços internacionais do petróleo por preocupações macroeconômicas. Vamos então para a variação teórica do leilão de abertura das Junior Oils. Enalta parece que vai continuar com a queda, 0,07% de recuo na variação teórica. Prio 3 recuando 0,84% na variação teórica. 3R Petroleum, queda de 0,99% no leilão de abertura. O único que não está precificando no momento é Petro Recôncavo, por enquanto está sem negociações no leilão de abertura. Só para pagar também a atualização das commodities, no caso do petróleo, porque o Brent está caindo 0,36%, 72 dólares cravados, enquanto o WTI tem queda de 0,43%, 67 dólares e 41 centavos. Pode impactar o preço das Junior Oils de novo. 9,53. Gui, das Junior Oils, qual você destaca para análise gráfica do Bruno Mazzoni? Um rápido insight. Cara, Junior Oils estão apanhando muito forte com esse cenário do petróleo, isso não é segredo para ninguém, mas não acreditamos na continuidade do movimento de ambos, né? Nem de uma queda muito mais acentuada para o petróleo, tampouco uma queda mais acentuada para as Junior Oils, que começam a voltar em regiões de patamares de compra, que são empresas que já têm um deságio muito elevado. Então 3R Petróleo entra no contexto que daqui a pouco volta numa região mais compradora, mas eu vou de Prio 3, viu? Eu acho que o meu destaque acaba sendo o Prio 3, que tem uma desvalorização proporcional, né, junto com as Junior Oils, mas de longe é a melhor empresa com um fundamento mais redondinho. 9,53, direto para Light, que convocou a Assembleia para votação do novo conselho. Alô, Caio! Léo, a Elétrica Fluminense convocou a Assembleia para 18 de julho para eleger novo conselho. A gestora WNT, apoiada pelos também acionistas Santander PB, FIA e Samambaia Master FIA, indicou chapa composta pelo ex-ministro Hélio Costa e pelo ex-CEO da Eletrobras e da Equatorial, Firmino Sampaio, entre outros. Na variação teórica, Light 3 está subindo 0,34% no leilão de abertura. 9,54. Vamos lá, Guilherme Cunha, Light. Por mais que você queira, que você não queira neste caso, ela volta pro noticiário. Você gosta, né, Leozinho? Você gosta. Tô sabendo que alugou um apartamento em Copacabana. Opa. E colocou a Light lá na bandeira da Light na sacada. Eita, se for pros R$20, eu já prometi até palestra no Rio. Vejo que agora já tá mais do que esticado, Léo. Subir. Passados 9,58 eu já acho uma anomalia muito grande, lembrando que a empresa está em plena recuperação judicial, recentemente não pagou os dividendos aí, né, das suas debêntures. O caso de Light ainda é muito longo, é porque tem gente injetando grana. O fundamento não mudou em nada, dias difíceis, pregões difíceis para Light num futuro muito próximo. 9,55. Vamos para metade do giro corporativo, aí eu vejo se o Coleta tem algum complemento, porque agora a gente chega a Ambipar, que anunciou novo diretor-presidente. Pois não, Caio? É isso, Léo. A líder em gestão ambiental e resposta à emergência no país anunciou Tércio Borleng Júnior como novo diretor-presidente e Guilherme Patini Borleng como diretor operacional. Rafael Espírito Santo será CEO da Ambipar Response e Pedro Petersen será o diretor financeiro. Lúcio Gagliardi será o CEO da Ambipar Environment, enquanto Ricardo Garcia será o CFO. Por enquanto, sem negociações no leilão de abertura de Ambipar AMBP3. E aí, maestro Gui? Ambipar, tem muita gente apanhando aí do papel que vem andando de lado, né, Léo? Então o cenário acaba sendo de ladinho, que esse noticiário corporativo traga alguma movimentação positiva no que diz respeito à melhoria técnica de governança, porque o papel pode buscar, depois desse rompimento, abaixo dos 13,75, R$9 e pouco. E aí as topadas, na verdade, rompeu esse suporte, os stops, né, já vão se pressionando e vão ter uma nova queda mais acentuada. Ambipar não tem um fundamento péssimo, né? Não é uma empresa que merecia estar nessas condições, mas se o mercado não apurar de formato positivo esse contexto do novo diretor-presidente, é ladeira abaixo e com uma projeção bem elevada. Felipe Corleta, 4 minutos para as 10 da manhã. Por enquanto, o giro corporativo contemplou Petrobras, Junior Oils, Light, Ambipar.
sobre esses destaques. Algum complemento? Na sequência nós temos mais 4 e os pedidos que estão chegando. Inclusive chegou a caixinha, daqui a pouco a gente paga. Pois não, Coleta? Boa recuperação do índice, né, Léo? Em relação às empresas, cara, a Light é um case bem difícil, né? É um case que já andou bastante, mas que não para, né? Tem comprador firme no papel. E acho que Petrobras, dado esse cenário do petróleo, pode continuar uma correção aí para buscar as médias, tá? Talvez uma reversão à média aí de Petro, pelo menos lá fora está caindo. Vejo dessa forma. E, cara, vamos ver aí as próximas notícias. Eu estou numa expectativa de uma correção desse mercado. Eu acho que essa bolsa pode ir lá no 115 antes de querer dar uma nova pernada de alta. Putz a vida, o Coleta tá especialista em jogar bomba e sair correndo, né? O Ibov ontem fechou na faixa dos 117.500 pontos, entende o Coleta que pode ir para os 115 mil. Como é que você, investidor, trader que nos acompanha, reage a esta perspectiva do Coleta? Já ele aprofunda, ele ainda traz um destaque final. Biribinha atômica. Em tempos de festa junina, o Coleta está se pós-graduando nesta habilidade. Atenção, olha bicho, essa é a biribinha atômica. Eu tô acostumado com aqueles estados de tic. Essa aí, como é que é o estado? Você joga a biribinha? Olha, meu, vamos sincronizar aqui, ó. Então você pega a caixinha, tá vendo a caixinha aqui, ó? Pega a biribinha atômica, Coleta tem várias dessas em casa. Aí ele vai lá e faz assim, ó. Ó, caiu, ó, pá! Às 9h58, DASA aprova plano... Nada a ver com biribinha atômica, a DASA, hein? A DASA aprovou o plano de sucessão do CEO. A informação, Caio Melo. Vamos lá então, Léo. A DASA, que é a maior rede de saúde integrada do Brasil, aprovou o plano de sucessão do CEO Pedro Bueno, que será substituído em fevereiro de 2024 pelo recém-nomeado diretor de operações Lício Sintra. Bueno apoiará Sintra no cargo até fevereiro de 2025 e depois ficará apenas como vice-presidente do conselho. Por enquanto, variação teórica de alta de 0,64% para o leilão de abertura de DASA 3. DASA aqui. E os presidentes tá perdendo tudo o seu espaço, hein? Caramba, o noticiário corporativo é só saída e chegada de novos CEOs, mas DASA tem um movimento muito mais confortável do que o Ambipar, por exemplo, viu, Léo? Esse cenário gera volatilidade, troca de governança sempre vai fazer preço, mas aí o contexto é totalmente diferente. DASA 4 tem uma perspectiva, uma projeção muito interessante para os próximos trimestres. Então, quedas serão oportunidades de compra, mirando aí R$12 e depois R$13,29 para a virada do trimestre. Então, sucesso por demais da conta, DASA, um cenário bem diferente do que o Ambipar. Agora são 9h59, direto para a Caixa, que lança campanha para renegociação de dívidas. Caixa, você sabe, não tem capital aberto. Quem tem Caixa Seguridade, mas não é o caso aqui da gente abordar, é só uma informação para você não perder a visão de conjunto do setor bancário como um todo. Pois não, Caio? Exatamente, Léo, informação, né? O Banco Estatal lançou uma nova campanha de renegociação de dívidas com descontos de até 90% para pessoas físicas e jurídicas, que devem desembolsar até R$2.000 para regularizar suas finanças. Olha, eu vou pedir para o Caio já emendar com o segundo destaque que tem a ver com o setor bancário, porque o Ministério da Fazenda quer diminuir os juros do cartão de crédito. Vamos lá, Caio. Vamos lá, Léo. O Ministério da Fazenda vai lançar medidas para reduzir os juros no rotativo do cartão de crédito. Mas a ideia não é tabelar taxas nem acabar com parcelamento sem juros, segundo o secretário de Reformas Econômicas, Marcos Barbosa Pinto, afirmou ao Estadão. A portabilidade de dívidas e uma comunicação mais clara sobre os juros estão entre as medidas em estudo. Diego Kerber faz o panorama dos bancões, pois não, Diego? Pois é, alguns papéis já estão saindo do leilão aqui no Ibovespa, já está abrindo o mercado à vista, mas por enquanto nenhum dos bancões saiu, tá? Santander, Unity, Sambi 11 estão subindo 0,75% no leilão de abertura, os papéis de Itaú Unibanco estão caindo 0,60% no leilão, os papéis de Banco Bradesco estão dilatando 0,06% de queda no leilão, enquanto os papéis de Banco do Brasil, pela variação teórica, recuam 0,12%. Vamos lá, Guilherme Cunha, setor bancário, uma das apostas do Coleta e você acompanhou o relator. Acompanhei o relator e no final das contas, quando a gente fala de diminuir taxa de juros do cartão de crédito, Léo, é a maior taxa de juros do mundo, tá? Então, se nós temos aí o maior juro real do mundo que favorece o investidor, aqui no nosso país nós temos a taxa mais cara do mundo no cartão de crédito que vai prejudicar o tomador. No final das contas, quando a gente olha o setor financeiro bancário, Léo, essas quedas curtas que a gente pode flagrar nos ativos é uma queda para correção para novas compras. Acho que esse acaba sendo o contexto principalmente
principalmente para quem está de olho para prazos maiores aí o setor financeiro bancário. Hoje parece que o mau humor no mercado de futuros já sanou, né, onde os 119 mil pontos fez o que prometia, cumpriu, segurou, então a gente pode ver que não caia. Acho que não caindo o setor financeiro bancário hoje já é um cenário bem produtivo. 10:02, vamos para o destaque final do giro corporativo e aí a transição para o mercado à vista que já está realidade. O último destaque separado pelo repórter Caio Melo nos leva para Americanas. Houve uma atualização recente, nos últimos minutos, pois não, Caio? É isso aí, Léo. A Americanas comunicou ao mercado a troca de sua auditoria independente, substituindo a empresa PricewaterhouseCoopers, PwC, pela BDO, para auditar as demonstrações financeiras de 2022 e refazer as de 2021, devido ao episódio de fraude contábil na companhia, bem como também revisar as demonstrações de 2023. Americanas está no 0-0 no leilão de abertura. Maestro Gui, Americanas, mercado. É muito difícil comentar, mas parece que fez tarde essa troca de auditoria, né? Acho que foi meio que obrigatório, até mesmo para poder continuar o seu quadro de negociações e abrindo as portas, mas eu vejo que é o tipo de notícia que tende a não fazer preço no papel e ficar estabilizado perto de R$1 é o destino de Lojas Americanas, mercado. Então vamos lá, às 10:03, agradecendo ao repórter Caio Melo, segue nos dando suporte aqui na produção. Eu preciso limpar o meu nome está sujo, eu estou com ele no Serasa, eu estou com algumas pendências aqui, caixinha é sempre prioridade, vamos limpar a minha barra então, porque o Bruno Cury mandou caixinha deles, mandou ver. Na sequência, o meu parceiro Gustavo Vieira, que escreveu, já foi o like, meu garoto, tá bom, Gustavão? Então fechado, já mandou o seu like aqui, vou endereçar a pergunta sobre o Banco ABC. E aí nós vamos pro destaque final de Felipe Corleta, o homem bomba deste programa, o comentarista kamikaze, já lançou 2 no intervalo de 20 minutos, meteu que as metas de revisão, ou que as metas de inflação serão revisadas para cima, falou que o Ibovespa vai buscar os 115 mil pontos. Pai amado, chama a polícia, o Coleta tá impossível. Às 10:04, Bruno Cury mandou caixinha pra gente. Brunão, obrigado pelo carinho. Ele vai lá e escreve. Me diga aqui, zerar Trisul TRS3 e esperar a volta em R$4,25? Que eu faço? Valeu, Brunão. O Gui responde. Bah, tá faceiro esse Corleta aí, viu? E se fosse ele respondendo do ABC, ele simplesmente falaria que cairia 10% na data de hoje. E Corleta, vamos ver que Trisul, papai tá achando o estudo da companhia. Olhamos também no movimento da data de ontem, pois bem, agora aqui o pai já está com tudo desenhado junto com o Bruno Mazzoni. O movimento de Trisul, ele faz jus à sua oratória porque já ultrapassa esse cenário do que faria jus também ao seu movimento de quando sobe quanto. Engatou uma movimentação altista e quando bateu a região dos 5,80 já era mais do que um movimento perturbador de preços exigindo uma correção, que se o Corleta tiver certo dos 115 mil pontos, tende a bater forte na companhia Trisul. Bater forte onde? Se romper os R$5, pode voltar até a faixa dos 4. Né? Então tem um volumão aí, Brunão já evidencia, estando no lucrão, que é o que acredito que grande maioria das pessoas estão na companhia Trisul, vale a pena, se não encerrar a posição, minimamente colocar uma boa parcial no bolso, porque está meio desenhado o movimento da queda na companhia Trisul. E para fechar essa primeira rodada, o Gustavo, mais cedo, perguntou a respeito do que divulgou o ABC Brasil, cujo ticker é ABCB4, se isso poderia derrubar o papel ou puxá-lo para cima. O banco vai pagar 184 milhões de reais em juros sobre o capital próprio, de acordo com o documento enviado ao mercado na última segunda. De acordo com o comunicado, o valor por ação ordinária e preferencial será de R$ 0,83 ou 83 centavos. Só terão direito aos proventos os acionistas posicionados no papel até o dia 30 de junho de 2023, data X. E aí, meu caro Diego Kerber, qual que é a cotação de momento? Vamos para a cotação de momento, está subindo 0,48%, a BCB4 a R$ 18,70. Pois não, Gui?
Vamos lá, eu pude apurar o movimento dos dividendos, 27 saiu um fato relevante também de troca de conselho, e o Banco ABC, ele tem uma expectativa para prazos maiores, vamos falar primeiramente para prazos maiores. Bom, buscar os 21 e depois 22 e 29, máximas das 52 semanas, o banco está redondinho e trazendo uma melhoria significativa dentro das últimas apresentações do balanço, inclusive detentor aí de pagamento de bons dividendos. Agora, o cenário de preço faz com que o mercado venha a descansar nessa faixa de preço. Então, por mais que tenha o anúncio do dividendo, troca de conselho, tudo desenhando que o mercado vá engatar uma alta do Banco ABC, a gente pode flagrar que vai obter, na verdade, um descanso nesses 18,85 e 19,42. Então, infelizmente, o curto prazo não vai corresponder a uma alegria dentro do cenário da companhia ABC, mas se o nosso querido ouvinte tiver tempo, né, a delta T aí, que é o tempo, ele vai flagrar essas correções como uma oportunidade de compra, né? E trazer o objetivo dos 21 e depois os R$22,29. Não vejo queda acentuada no Banco ABC, redondinho, agora que engatou, ninguém paga mais. Felipe Corleta. E pessoas que se submetem à cirurgia bariátrica para afinar a cintura, deixar a cintura mais fininha. O Corleta vai para o caminho oposto. Ele preenche a cintura assim, ó, como esta imagem aqui que nós flagramos. Veja aí, esta é a cintura de Felipe Corleta. Em alguns dias, ele pega uma bomba a mais, outra bomba a menos, joga. Olha aí a bomba. Essa é uma bomba gigante do ponto de vista calórico também. Então tem bomba para todos os gostos, Corleta. Você lançou duas aqui. Tu disse, amanhã revisam para cima a meta de inflação. E tu disse, o Ibov vai perseguir os 115 mil pontos. Eu tenho um amigo que olharia para isso e diria, bah, horroroso. Destaque final, Corleta. Ô, Léo, eu acho que o mercado, nesses últimos dias, ele tem dado oportunidades nos limites ali de máxima e mínima do mercado de futuros, tá? Especialmente no índice. Então, se a gente olha para o índice perdendo 118,935, né, que foi a mínima de hoje, eu acho que dá uma boa venda até a mínima de ontem, 118,545. Ao mesmo tempo, se ele rompe para cima os 119,820, especialmente olhando para fora, né? Acho que tem que olhar para fora hoje em função do Powell. O mercado vai treinar muito S&P Futuro e vai treinar muito Treasury, né? Em função das falas do Powell. Poderia, sim, ser uma compra, mas eu estou com um viés mais negativo aí para esse curto prazo e acho que a gente pode ver esse índice ir para as mínimas ainda hoje, tá? Acho que Petro pode cair, a DR da Vale estava muito feio, e a tendência é a gente ver as defensivas performarem melhor aí nas próximas semanas, antes do índice voltar aí, e eu acho que ele renova recorde histórico esse ano, tá? Mas eu acho que vai demorar um pouco e a gente pode ver essa correção saudável até os 115, 114,5 no Ibovespa à vista acontecer sim, tá, Léo? Especialmente antes do primeiro corte aí da Selic. Então essa é a minha cabeça, e eu vi aqui que tinha uma mensagem que os caras falaram no chat. Ó, quem foi que falou? Falou, só vou dar o like depois da bronca do eu ia falar isso. Vai lá, tô esperando a bronca. Sem bronca, só depois do almoço. Lembra daquela imagem antes da Primeira Guerra Mundial do tio Sam pedindo, convocando? I want you. Quero o seu like. Quero o seu like. Aí, ó. Olha o Corleta. Deixa o like aí, galera. Olha, vou te falar, dos mesmos criadores de dedo na cara, vem aí dedo no like. Você viu? Meteu o dedo aqui, ó, fazer, ó, eu quero o seu like na nossa transmissão. Nós vamos furar os 800. A gente já tava com 730, com essa convocação aí, a galera que não deixaram o like está correndo grande perigo. Quem foi o ouvinte que sugeriu esse gif e disse que o gatinho que apareceu era o Corleta? Foi o Eduardo Novaes, mandou esse gif maravilhoso. Eu já tinha visto essa figurinha em alguns lugares, assim, mas é maravilhosa. Olha isso. Olha aí, ô Corleta, se nunca disseram pra você que você é um gato, chegou este momento. Olha aí, ó. Já disseram, Léo. Tchau, Corleta, um abraço, até amanhã.
Que figura. Beijo, até amanhã. Beijão, 10 horas 11 minutos, agradecendo o carinho da sua audiência, o calor da sua companhia. Ainda hoje tem Jefferson Latos na faixa das 11 da manhã pra gente fazer aquela tabela campeã na meia hora final deste humilde programa. Israel Massa, contribuidor do TC, soma forças com Fabiano Custódio, CIO e gestor da Miles Capital, para falar do cenário macroeconômico e para ajustar as expectativas para a reunião do Conselho Monetário Nacional de amanhã. E você vai curtir ao longo desta faixa a cobertura especial do encontro de banqueiros centrais que vai se dar em Portugal. Definitivamente não tem clima para cantar o fado, não. O clima é mais amargo, preocupante, as falas têm sido roques, duras na condução da política monetária, é menos pastel do Belém e muito mais acidez no que se espera deste evento em que Christine Lagarde e Jerome Powell vão discursar. A cobertura especial está aqui. Roberto Leal, arrebita menos hoje. O que está arrebitando mais é a curva de juros pelo mundo, às 10h12. Então, senhoras e senhores, vamos nessa. Guilherme Cunha, vem pra cá, Guilherme Cunha. Vamos para a abertura do Mercado à Vista. Você que gosta de dançar um fado, que eu sei, tem essa ginga que te transborda, vamos para a abertura. Vem comigo aqui, ó, vou te contar tudo. Eu não sou o Nelson Rubens, mas eu também conto tudo. E às vezes eu aumento, mas não invento. 10h12, Ambev 0-0. R$15,38. B3, queda de 0,53%, R$13,88. Estica a perna aí, vem pros bancões. Banco do Brasil, 0,50% de recuo, R$49,94. Vamos pro Bradesco, fecha a porta pro Bradesco, 0,86% de recuo, R$16,23. Aí nós chegamos a Itaú Unibanco, 0,50% de recuo, R$28,17. Santander, a Unity de Santander, recuando 0,20%, R$30,51. Na sequência, o quarteto de ferro martelinho para a galera. CSN, 0,23% de ganho, R$13,13. Gerdau, 0,63% de ganho, R$25,58. Uzi Minas, 0,14% de ganho, R$7,23. E Vale recuando 0,70%. Chama atenção a exceção de Vale, hein? O quarteto de ferro tá indo, mas Vale não. Vale 3 recuando 0,7%, R$66,40. Aí chegamos a Eletrobras, praticamente um 0-0. Elet 3 recuando 0,20%, R$38,43. E Elet 6, 0,02% de baixa, R$43,21. Aí a gente chega a Magalu, MGLU 3, carnezinho gostoso, como diria a super Luísa Trajano. E MGLU 3 está recuando 0,3% a R$3,37. Petrobras, Petri 3 e Petri 4, 0,15% de ganho médio, Petri 3, R$34,33, Petri 4, R$30,64. E as rasgadas da vida vêm com Suzano, setor de celulose, é o grande destaque positivo. Abrindo a porta para os comprados, a Suzano tem 1,09% de ganho, R$45,33. Se desdobrando, testando o alongamento da celulose por onde vai, Susb 3, rompendo os R$45,35, 1,14% de ganho. Certamente o Guilherme Cunha vai comentar. Aliás, é o segundo papel que mais sobe no Ibovespa, não é só entre as blue chips, não. Alpargatas foi pedido lá cedo, o Gui também vai comentar. O papel que mais sobe agora, 1,31%, R$9,27. Apivida, 1% de ganho, R$4,12, é o top 3 das altas. Na ponta oposta, variações tímidas. Carrefour, RADL3, os papéis de Raia Drogasil e Natura são os papéis que mais caem com uma queda média de 1,15%. O Diego Kerber tem um complemento. Eu fecho aqui dizendo que a curva de juros está pedindo 4 pontos base a mais nos prêmios, que o Ibovespa recua 0,13%, bem melhor a situação do que chegou-se a imaginar, 117.373 pontos, e a doleta, essa foi estressando e não desestressa, 1% de ganho, R$4,865. Seu complemento, Diego? Meu complemento é pro DXY, porque ele continua estressando tanto quanto o dólar futuro aqui no Brasil, quanto o dólar futuro, o dólar, na verdade, lá fora, vai subindo, vai se valorizando, ante os pares, inclusive. DXY em alta de 0,43%, 102,94 pontos. Tá quase se concretizando a volta para os 103 pontos no caso do DXY. Vamos falar também do petróleo Brent,
porque ele virou e estava subindo, até com um pouco mais de força. Agora está se aproximando de novo do 0 a 0, 0,08% de ganho, 72 dólares e 32 centavos. No caso do WTI, é uma alta um pouco maior, de 0,24%, 67 dólares e 86 centavos é o preço do barril. 10:16. Guilherme Cunha, à vontade agora para o seu comentário mais amplo. O Bruno Mazzoni vai correndo atrás de você para dar o suporte gráfico para os papéis que você vai destacar. E na sequência, muita interatividade. Vamos com a galera e os pedidos por aqui. Quem manda superchat sai na frente. E 10:30, não perca. A abertura do mercado à vista nos Estados Unidos e o encontro dos banqueiros centrais lá em Sintra, Portugal. Vamos lá, Maestro Gui, a sua leitura mercado à vista tá rolando. Ok, Léo Levati! Bora lá para a abertura do mercado à vista, porque nós já temos algumas situações. Eu vou falar então, primeiramente, de Ambev, que já está aí na tela. O cenário acaba sendo de uma congestão de preço nessa lateralização a qual a Ambev está, já também faz algum tempo. Há quem diria que a Ambev era só para baixo, e eu nunca vou esquecer. Tem relatório lá, gringo, botando a companhia na faixa dos R$17. E eu acredito fortemente que nos próximos semanas / mês, nós tenhamos aí uma movimentação de alta para a companhia Ambev, trazendo esse cenário. Então, todas as quedas da companhia surgem aí uma oportunidade de compra rumo aos 16,60 do Brunão, R$17, preço final do relatório gringo. Goldman Sachs traz esse movimento. Então o mercado já contemplou boas movimentações, esse volumão aí, para quem não lembra, foi no case ali mais próximo de lojas americanas, depois tudo ficou bem e voltou na faixa de preço antes do evento. Relatório e também balanço bem bonitinho, força para cima Ambev. Entre Ambipar e DASA, foram os dois destaques corporativos, havia uma dúvida a respeito do que o mercado traria de contemplação desse fato relevante. Pois bem, Ambipar abriu caindo perto de 1,5%, parece que não gostaram da troca da governança. Agora a DASA foi o oposto, e nós já tínhamos falado também que havia uma perspectiva mais positiva para a companhia num contexto geral. E DASA 4 vai abrindo agora superior a 1,5%, de extremo oposto da movimentação de Ambipar. Então, lembrete, né, o contexto da troca de governança é o mercado que, entre aspas, faz o julgamento. Parece que nos primeiros minutos Ambipar saiu na ré a respeito desse cenário. Quando a gente olha num cenário mais macro da abertura do à vista, nós temos Itaú Unibanco, que abriu ruim, mas já começou a se recuperar. Então, Itaú Unibanco, eu vou ficar aqui reforçando para todo mundo que é o único banco que ainda não atingiu os preços justos na faixa dos R$30. E quem está surpreendendo e ajudando bem o Ibovespa, é uma verdade, é obviamente a companhia Petrobras, que sobe 0,48%, querendo ultrapassar a faixa dos R$31. De ouro, e mais uma vez, nos 31 e 37, é ali que a companhia pode buscar uma movimentação mais altista, mas imediatamente já sofrer um cenário um pouco mais perturbador a respeito do movimento de venda. Alpa 4, alpagartas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitação, e quem me cornetar no chat tem que saber que o pai tá com a língua presa desde pequenininho. Então, Alpa 4 teve uma movimentação de queda significativa nesses últimos dias, em linha com o mercado como um todo, né? Apesar da curva de juros aí estar se desenhando para baixo, o mercado está colocando Alpa 4 no lugar, né? Digamos assim, depois de uma forte alta, não vejo oportunidade de compra para curto prazo. Inclusive, só olharia a Alpa 4 ou pós-balanço ou na faixa dos R$8. Motivo: os últimos balanços não foram interessantes, não foram positivos, e pode gerar um desconforto significativo caso isso venha a ser contemplado no segundo semestre. Banco do Brasil é a maior polêmica de todos, né? Banco do Brasil, nós temos a faixa dos R$50 como, entre aspas, tá tudo no preço, e é em cima desse preço que Banco do Brasil agora está trabalhando. Então, Banco do Brasil, se perder essa faixa dos R$50, pode soar como esquisito no curto espaço de tempo, porque é um ativo que ainda não mostrou nenhuma possibilidade de correção. Magazine Luiza está ficando chato, porque Magazine Luiza não consegue tracionar uma movimentação mais altista. Magazine Luiza está chegando perto daqueles R$3 com 30 centavos, e agora vai precisar demonstrar uma força compradora para não estragar a festa dos comprados no setor de varejo, onde a gente já traz vários alertas e pode ser contemplado aí uma movimentação compradora nos 3,30, mas isso tem que ser o mercado como um todo. E Qualicorp,
que eu vejo que foi o grande destaque de ontem de queda, né? Qualicorp teve uma queda bem significativa, fica aí perto do 0-0 e tende a recuperar um pouco o seu movimento de paulada na data de ontem, que foi praticamente perturbadora. No demais, Léo, deixo contigo. E Açaí. Açaí acabou de perder os R$13 e isso não é interessante, tá? Açaí tem que ficar de fora do home broker, só gerou oportunidade com o block trade. Boa, Gui. Então, contemplada a abertura do mercado à vista devidamente. Pessoal, em 9 minutos, a cobertura especial dos discursos de Jerome Powell e Christine Lagarde, alguns dos presidentes de bancos centrais que estarão reunidos em Sintra, Portugal, para a gente entender para onde vai o caldo mais rockish. Gui, eu tenho uma hipótese, vou pedir para o Brunão trazer o gráfico do dólar. Eu tenho uma hipótese de que a moeda americana estressou-se, seja em relação a moedas emergentes, seja em relação a moedas pares, como o DXY estava denunciando, no sentido de amarra antes dos discursos de Jerome Powell e Christine Lagarde. Dependendo do que vier, a gente pode ter uma recuperação, uma retomada dos patamares de 2 horas atrás, quando o dólar estava mais calmo? Léo, eu vejo que isso seja natural. Realmente, como você bem pontuou, óbvio, se o Jerome Powell ou a Christine Lagarde colocar uma pimenta adicional, tiver com a mesma movimentação do Corleta, esse dólar vai para cima dos 4,90. Né? Agora, se for o protocolo realmente já esperado, não tem o porquê antecipar nada nesse evento. Né? Quase um evento protocolar, e aí o cenário acaba sendo, sim, de retorno de boa parte desse movimento altista. Eu tenho o 4834, que também está aí na tela do Brunão, como mínimo de expectativa de retorno do dólar. Tá? Então vejo que foi muito bizarro esse movimento de alta, chegou a contemplar o 68, a máxima intradiária foi 71,50, mas ali em diante começou uma movimentação já de venda bem mais agressivo a respeito do dólar. Então não vejo mais novas altas não, vejo que a gente, além de ter o discurso do Jerome Powell, nós temos a rolagem do contrato que vai gerar um dólar mais forte até sexta-feira, mas o que aconteceu hoje está errado e tudo que sobe sem sentido volta na mesma intensidade. Pessoal, uma informação de alto capital jornalístico e de alto capital para a cidadania acaba de ser divulgada. Minutos atrás, nós temos o censo atualizado e uma nova fotografia, um novo raio-x do Brasil para decantar. Vamos às informações, elas são muito importantes para você, como cidadão, antes de qualquer coisa, ter uma noção melhor de conjunto do país em que você vive. O Brasil tem 203.062.512 habitantes. Bem abaixo das projeções, hein? 203.062.512 habitantes, de acordo com o censo demográfico, de 2022, feito 12 anos depois do último levantamento, que data, portanto, de 2010. Olha, os primeiros resultados foram divulgados nesta quarta-feira, há pouco, pelo Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE. O número veio abaixo das projeções anteriores do órgão, pois eu estranhei. Em 2021, o prognóstico apontava que o país teria ao menos 213 milhões de habitantes. Em dezembro de 22, já com dados prévios do levantamento, o IBGE revisou a estimativa para 207 milhões, ou 4,7 milhões de pessoas acima do cálculo final. O censo é uma pesquisa realizada pelo IBGE para fazer uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira. Ela permite traçar um perfil socioeconômico do país, já que conta com os habitantes do território nacional, identifica as características deles e revela como vivem os brasileiros. Vamos aos destaques até aqui. Os dados revelam a população do país no dia 1º de agosto de 2022. A população brasileira registrou um aumento de 6,45% em relação à edição anterior da pesquisa, em 2010, que havia contabilizado 190.755.799 pessoas. Em números absolutos, houve um crescimento de 12.262.757 habitantes. A taxa de crescimento nesses 12 anos foi de 0,52% ao ano. É o menor nível da série histórica. As regiões Sul e Sudeste puxaram o crescimento da população brasileira. O Sudeste ganhou 4.482.777 pessoas e o Sul, 2.576.424 habitantes. Dos 5.570 municípios do Brasil, 3.168 ganharam habitantes entre 2010 e 2022. Isso representa 56,9% do total. Dos 5.570 municípios do Brasil,
2.399 perderam habitantes entre 2010 e 2022, o que representa 43% do total. A cidade mais populosa do país segue sendo São Paulo. 11.451.245 habitantes. Na sequência vem Rio de Janeiro e Brasília. O Brasil tem 3 cidades com menos de 1.000 habitantes. Serra da Saudade, alô, Minas Gerais! São 833 habitantes. Você tropeçou, você esbarra em alguém que você conhece o nome, o sobrenome, peso, altura, tudo. Borá, São Paulo, 907 habitantes. E Anhanguera, lá em Goiás, Anhanguera com 924 habitantes. Isso é bastante problemático do ponto de vista da organização pública, porque cada município tem toda uma burocracia, tem toda uma malha de serviços públicos que precisam honrar. Quando você tem cidades tão pequenas, isso aqui também tem uma bomba fiscal para manejar. Por fim, o crescimento populacional foi o maior no interior do que nas capitais. 66,58% dos novos habitantes se concentraram em regiões fora desses grandes centros urbanos. Me parece notícia isso aqui. E 5% das cidades brasileiras concentram 56% da população do país. Ao todo, 115,6 milhões de pessoas, ou 56,95% dos brasileiros, vivem apenas em 319 cidades. Olha isso. A média de moradores por domicílio caiu de 3,31 para 2,79. Passadas as linhas gerais e centrais do censo de 2022, amanhã certamente a gente vai aprofundar com a Mariana Costa esses números e o que eles traduzem dentro da economia, da atividade no geral. Fazia tempo que a gente não ouvia falar do censo, em teoria ele seria revisado de 10 em 10 anos, a pandemia chacoalhou muito isso e o próprio governo anterior não priorizou a refação do censo. A gente tem agora em 2023 os números referentes a 2022, ainda no governo Bolsonaro foi feito o censo, com algumas desidratações na metodologia, mas aconteceu e com base nessas evidências a gente consegue entender muito melhor o país em que a gente vive. 3 minutos para as 10h30 da manhã. Olha, senhoras e senhores, vamos armando o terreno. O Bruno Mazzoni vai embora já, hoje excepcionalmente, em cima da cobertura especial que a gente tem. Deixa eu passar para o Diego, ele tem 2 papéis para pedir para o nosso Guilherme Cunha e eu tenho mais 2 do lado de cá. E daqui a pouco, a cobertura especial dos banqueiros centrais reunidos lá em Sintra, em Portugal. Pois não, Diego? Vamos lá, só fazendo uma rápida atualização do mercado internacional, tá, Léo? O Dow Jones Futuro tá caindo 0,06% agora, o S&P Futuro tá em queda de 0,27% e o Nasdaq Futuro acentuou a queda para 0,54%. O DXY segue estressado, mas deu uma leve arrefecida nesse estresse, 0,36% agora de ganho para 102,87 pontos. Curva de juros nos Estados Unidos. Os yields de 10 anos estão agora pedindo 3,74% de rendimento ao ano. É um recuo de 2 pontos base e meio. Yields de 2 anos estão recuando 2 pontos base para 4,73% de rendimento. O petróleo Brent voltou a dar uma encorpada de alta, 0,51% de avanço, $72,63. E o WTI foi na mesma toada, recuperou $68, agora tem $68,07, 0,55% de alta. Lá em Dalian, minério de ferro abriu em alta de 0,49%, 827 ioanes agora cravados para o minério de ferro por lá. Em Singapura, 0,62% de queda, $112,50. Então vamos lá para alguns pedidos. Chegaram alguns aqui pelo nosso WhatsApp, também alguns pela Station. Vou pegar um da Station e vou pegar um também do WhatsApp. Primeiro, com o WhatsApp, a nossa querida Tati Oliveira mandou: queria saber uma pequena análise de TRPL4, ISA-CETEP. Estou travada para vender quando atingir 26,50, mas queria entender as perspectivas da companhia. O que você pode dizer sobre ISA-CETEP, Gui? Vamos lá, Gui, com esse papel e outros até que a gente comece o evento dos banqueiros centrais, pois não? Bora, então no pique do moleque doido, Léo, nos R$ 24,60, no curtinho espaço de tempo, já tem muita gente querendo comprar a companhia, então as ações, né? Então não vai ter aí um cenário de queda mais acentuada. Brunão traz com uma excelência muito grande, 30 de junho, o investimento aí dos leilões que estão na energia, no setor de energia, que tem mais de 15 bi para ser colocado. Só que os papéis esticaram, as revisões aí das grandes casas acabam sendo que pelo mercado
mercado ter antecipado esse movimento, dificilmente nós iremos continuar obtendo altas de formato consistente. Então, TRPL4 tem que pegar esses 24,50, R$ 24 e realmente segurar, né, o Hegel e os comprados têm que continuar o movimento comprador para jogar o ativo para R$ 30. Mas está nas máximas históricas, é interessante. Se você puder botar um dinheiro no bolso, Pai Guilherme e o seu bolso agradece. Ei, Maestro Gui. 10h30, tem abertura do à vista nos Estados Unidos, mas deixa eu narrar a melhoria do Ibovespa. O Ibov começou a cair muito menos do que a gente estimava e está na máxima intradiária, 117.780 pontos. 0,22% de ganho. Doleta subiu 1%, agora sobe 0,80%. R$ 4,856. Melhorou a situação do dólar para quem estava esperando aí uma venda maior. E a curva de juros pedindo 3 pontos base e meio a mais nos prêmios. Em relação aos blue chips, o setor bancário é o que está tirando mais pontos. Banco do Brasil, Bradesco e Itaú caem. Vale está recuando 1%. Vamos falar de Valig e vamos falar de Bradesco com o gancho do Ike Grafista. O Ike Grafista escreveu o seguinte: tô coçando o dedo para armar uma venda em BBDC4. Vamos falar de Bradesco e de Vale. Porque Vale, cara, tá caindo 1%, só que os Minas tá subindo 0,50%. CSN tá subindo quase 1%. E a gente tem Gerdau avançando mais de 1%. O que acontece com Vale? Vamos lá, Bradesco e Vale, Vale e Bradesco. É você, Gui. É pessoal, né, Léo? Parece que é um negócio pessoal com o Vale 3. Ei, companhia que tá travada. E no final das contas, viu, Léo? No dia de hoje, vira um cenário meio místico para a companhia Vale 3. Tentar acertar o porquê que Vale 3 não tá andando é totalmente utópico, porque o minério tá andando, o quarteto de ferro todo era para estar andando, mas parece que Vale tem uma contusão. Né? Então parece quando o grande jogador de futebol machuca o joelho, né? Ele continua sendo um destaque, todo mundo lembra dele, mas ele não consegue jogar. Vale 3 é isso, tudo abaixo dos R$ 67 é extremamente barato, mas não está rolando o comprador, não está conseguindo andar. Quando você pega o diário, o semanal, a gente está flagrando isso, né? Alta de 1,5%, queda de 1,5%, alta de 2%, queda de 2%. Então, sinceramente, olha aí, os últimos 14, 15 dias, 14, 15 pregões foram basicamente estabilidade para a companhia Vale 3. Por hora não tem muito o que falar. Diferente de Bradescão, viu, Léo? Bradescão eu vejo que para um futuro, obviamente é uma baita de uma companhia, a gente chegou a obtê-la com uma movimentação muito grande de valor financeiro monetário, mas lá nos 12,80, né? Então não me interessa, como assim não interessa para boa parte dos institucionais, comprar um Bradescão a 17. Né? Todo mundo sabe que a gente tem aí uma expectativa do segundo trimestre e vai saber o que o Bradesco vai se colocar aí à disposição de PDD no balanço, né? Então acho que no quarto trimestre foi bem perturbador, case lojas americanas, todo mundo muito ansioso a respeito disso, e o Bradesco atende alguns riscos sacados perturbadores aí no meio do caminho. Então eu esperaria o segundo trimestre e para curto prazo de tempo voltar aí nos 15,58, 15,55 é normal, a gente só pode falar de compra na faixa dos 15,16, R$15. Bradesco não tem por que ficar subindo não, Léo. Vamos mostrar, Léo Pinheiro, como é que tá, por enquanto, a transmissão oficial em que os banqueiros centrais vão discursar em instantes? A gente tem uma capa por lá, ainda não começou oficialmente a atuada, pelo menos a transmissão. Aí está, ó, ECB Forum, Central Banking, de 26 a 28 de junho, e aí o recado de que em instantes a gente vai ter o início dos trabalhos. Por hora, nada ainda, estamos ansiosamente aguardando e você aguarda por tabela junto com a gente, não vai perder nada. Jeremy Powell falando, Christine Lagarde falando, a gente vai acompanhar. Há um caldo, um pano de fundo de um caldo muito hawkish, muito duro, de uma perspectiva de custo de capital ainda elevada e por mais tempo, e a gente vai ver se as falas de hoje confirmam isso, reafirmam isso, incorporam essa tese, ou se de repente há uma flexibilização. Não há evidências, em teoria, que sustentem uma flexibilização. Ao contrário, você continua tendo métricas de atividade bastante aquecidas. Enquanto a Christine Lagarde, o Jeremy Powell e outros banqueiros centrais não entram no palco, o Diego Kerber entra no palco e traz pra gente mais uma pergunta pro Guilherme Cunha. Qual o papel que você escolheu por aí, Diego? Bom, eu escolhi o papel de fertilizantes Heringer, porque foi a pergunta do Marcos Vinícius Gomes na Station, perguntando, Gui, se FHER3, ou seja, fertilizantes Heringer, foi vendida. Ótimo, obrigado, ótimo dia. Eu tava até dando uma olhada nas notícias corporativas em relação a isso.
E basicamente houve a divulgação, né, por fato relevante da Fertilizantes Seringer, informando o resultado do leilão realizado hoje na B3 para a oferta pública de ações, a OPA, realizado pela Eurochem Comércio de Produtos Químicos, que é a controladora indireta da companhia. E aí, Gui, o que você tem para dizer sobre Fertilizantes Seringer? Pô, Diegão, eu vou te devolver uma bola, não sei se... Ah, tá aí na tela. Se tem o preço nesse movimento da OPA, porque é muito interessante aí a respeito, R$10 por ação. Então é por isso que tá tendo essa paulada, tá? Então a companhia hoje está sendo negociada a R$13 e pouquinho, então até a movimentação próximo dos R$10 pode vir a ocorrer de queda. Na análise técnica, R$12,90 é o mínimo que tocou recentemente lá no movimento de maio, pode começar a acionar alguns stops e pegar um pimentinho falso para poder atrair uma movimentação para o day trader, tá? Então, aquele trader que vai especular esse tipo de notícia precisa esperar R$12,90 para acionar alguns stops, aí abaixo dos R$12,90 começa a ter oportunidade de compra. Mas é legal aí, um insight bem interessante, não estava no meu radar, vai entrar no radar, estopou todo mundo dos R$12,90, gera uma oportunidade de compra para tiro rápido. O Leonardo Queiroz, minha vez agora, escreve assim: alguém tem o link do Jeremy Powell falando? Nós temos! Assim que o homem começar a falar, você vai acompanhar a cobertura especial, por enquanto só expectativa. Um abração pro meu xará, Leonardo Queiroz. O Nelson Andrigic, a MER 3 no diário, se romper 1,20 vai buscar 1,50. Falamos de Americanas mais cedo aqui no Giro Corporativo. Nelson, vale a pena revisitar caso você ainda não estivesse na nossa audiência. O Guilherme Cunha trouxe, até classificou como complexo qualquer tipo de análise sobre a MER 3. O Ike Grafista tá na área, a Bárbara Venuti diz: força Itube 4. Itaú Unibanco, pessoal, 0,14% de ganho, máxima intradiária para R$ 28,35. Olha aí, Gui, você fez um rotation semanas atrás, saiu de Bradesco, já faz um tempo isso, hein? Talvez mais de mês, um mês e meio. Você saiu de Bradesco e aumentou as apostas em Itaú Unibanco. Hoje é um dia para você estourar champanhe, porque Bradesco tá caindo 1% e Itaú virou, passou a buscar a máxima intradiária, agora avançando 0,10%. Itube 4 pra galera, Gui. Quem não lembra, né, Leozinho? Putz, eu tava sendo o famoso mão de alface por algumas vezes aí, saindo R$16,20 em Bradesco, aí foi buscar os 17, Itaú ficou de ladinho. Mas os humilhados serão naturalmente exaltados e o grande contexto acaba sendo a parte de qualidade de balanço. Então eu vejo que os alvos de Itaú Unibanco são mais leves, mais fáceis de estarem sendo contabilizados. Então no final das contas, não só hoje, mas eu vejo que no segundo semestre essa troca de Bradesco para Itaú Unibanco irá favorecer e muito. Então nos R$30 eu tomo uma decisão ali, né, de parcial ou encerramento da posição, a depender do contexto do mercado, mas eu vejo que seja um cenário bem natural que nós tenhamos aí uma paz, além de mais dinheiro, mais paz dentro da contabilidade de Itaú Unibanco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.